Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E hoje estamos de volta ao segundo livro de Coríntios e estamos no capítulo 1. Eu gostaria desde já começar a olhar para as páginas da Bíblia e a ver estes textos que tanto têm para nos ensinar. Nós no último programa vimos a importância dos relacionamentos. Vimos como é importante também encararmos o sofrimento e sentir que esse sofrimento pode servir de consolação para nós e para os outros também. E hoje certamente temos muitas lições para aprender daquilo que Deus nos quer transmitir através destas páginas da Bíblia. Diz assim então o verso 21 do capítulo 1 do segundo livro de Coríntios. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Aqui podemos ver a consciência que o apóstolo Paulo tem de que é Deus que conduz toda a sua vida. É Deus que nos proporciona as relações interpessoais, é Deus que nos leva realmente por situações difíceis e muitas vezes eu olho para a vida de cristãos e vivem muito atormentados, vivem temerosos, sem perceberem que é Deus que conduz toda a sua vida. O apóstolo Paulo tinha esta consciência. Era Deus que era o Deus da igreja, era Deus que o tinha ungido, era Deus que o tinha chamado e era Deus que conduzia a sua vida. É necessário que realmente nós possamos viver descansados debaixo desta orientação, de que é Deus quem conduz toda a nossa vida. Muitas vezes há cristãos que estão tão temerosos, sentem-se tão atormentados porque pensam que é Satanás que conduz a sua vida. Estão constantemente com medo que Satanás vai fazer isto ou aquilo ou aquilo outro. E eu quero dizer que esses cristãos precisam talvez de ouvir aquilo que a Bíblia diz. Nós, se estamos debaixo da poderosa mão de Deus, não há nada nem ninguém que nos possa tocar. É necessário nós descansarmos nesta promessa de Deus. Nós só temos essa possibilidade de ser tocados por Satanás se realmente nós nos afastarmos daquilo que é a vontade de Deus. E por isso mesmo devemos viver descansados, que foi Deus quem nos chamou, é Deus quem nos confirma, é Deus quem nos unge, é Deus quem nos guarda. E quando nós temos essa plena convicção de que a nossa vida está nas mãos de Deus, então devemos ficar descansados e não andar constantemente receosos, pensando ou descobrindo ou tentando ver coisas que o próprio Deus não permitiu que aconteçam na nossa vida. Mas continuando aqui no verso 22, diz assim as Escrituras: Deus também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Aqui agora tem esta expressão bonita de que Deus nos selou. E esta ideia aqui de que Deus nos sela é uma marca que Deus nos deixa para que realmente nós entendamos que somos seus filhos, que fomos comprados por um bom preço. E esse preço foi o sangue precioso de Cristo Jesus. Esta ideia aqui é a mesma ideia que é utilizada na altura dos reis, quando eles, com o seu anel, e chegava um documento oficial, eles punham um pouco de lacre naquele documento e com o seu anel marcavam aquele documento. Aquilo era como se fosse a assinatura do rei e aquele documento passava a ter valor oficial. Ou seja, se nesse documento o rei dizia que ele era dono de determinadas terras, aquele selo confirmava que aquelas terras pertenciam ao rei. Se esse rei decretasse que aquelas terras passariam a ser propriedade de outra pessoa qualquer, então aquele selo confirmava essas afirmações do rei. E aqui o texto bíblico está a dizer que nós fomos selados por Deus, nós fomos marcados por Deus. Ou seja, aquilo que confirma a nossa relação com Deus é o próprio Deus. E isso é feito através do Espírito Santo que está no nosso coração. Então devemos descansar à sombra destas promessas de Deus. Muitas vezes nós temos dúvidas acerca da nossa filiação. Será que realmente eu, quando morrer, vou estar na presença de Deus? Será que realmente Deus me vai aceitar como tal?
A palavra de Deus aqui nos diz que nós fomos marcados por Deus. Devemos descansar nesse selo que Deus nos deixou. Devemos descansar porque o Espírito Santo que está em nosso coração serve como garantia de que realmente isso aconteceu. Então, esta promessa de Deus deve trazer paz ao nosso coração. Nós que somos filhos de Deus e que entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, devemos descansar que o sangue de Cristo que nos comprou por um preço altíssimo realmente é o que fará a diferença na eternidade. Pois foi o próprio Deus que nos marcou, foi o próprio Deus que nos chamou e é o próprio Deus que confirma esta promessa através do Espírito Santo no nosso coração. É Ele que testifica no nosso coração acerca das promessas de Deus. Então, se você é um cristão que tomou a decisão de seguir a Cristo e ainda tem dúvidas acerca da sua relação, ouça aquilo que Deus lhe está a dizer neste momento. Deus o selou e marcou com o Espírito Santo para que você pudesse ter a plena certeza dessa relação que tem com Deus. Poder descansar absolutamente que é filho de Deus. Por causa não dos seus méritos, não da sua capacidade, mas por causa do sangue de Cristo. E porque Deus o perdoou. E pela fé nós recebemos esta promessa de Deus. O verso 23 ainda prossegue. Eu gostaria de continuar muito a falar sobre este verso 22, mas temos de continuar a olhar para o texto bíblico. E diz assim o verso 23. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Coríntio. Não que tenha domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, portanto, pela fé, já estáis firmados. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em vós também de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Aqui temos de novo o apóstolo Paulo a demonstrar a sua intenção ao escrever a primeira carta que ele escreveu à igreja de Corinto. A razão dele repreender a igreja em Corinto, a razão porque ele mostrava de uma forma tão clara aquilo que era errado, não era com a intenção de entristecer a igreja, não era com a intenção de maltratar os cristãos, mas de ajudar a corrigi-los. Paulo mostra aqui o grande sofrimento que ele tinha ao ver os cristãos que não estavam a crescer espiritualmente. E essa falta de crescimento nestes seus filhos estava a provocar muita tristeza ao ponto de ele chorar de uma forma dolorosa o facto destas pessoas não se desenvolverem naturalmente. E eu creio que aqui o apóstolo Paulo revela o seu coração de pai para com estas pessoas. Talvez se nós entendêssemos isto de uma forma mais material, um pai que tem um bebê que não se desenvolve de uma forma natural, que não cresce o que é necessário, que não anda na altura que deveria de andar, que não sabe comer sozinho quando deveria, que não começa a dizer as primeiras palavras quando deveria, esse pai, essa mãe ficam tristes porque não veem crescimento no seu filho. O mesmo acontece naqueles que, de alguma forma, conduzem outros ao crescimento espiritual. E o apóstolo Paulo estava a sofrer, digamos assim, essas dores de paternidade. Ele via que estes cristãos em Corinto não estavam a se desenvolver espiritualmente como deveriam e isso estava a provocar-lhe um grande sofrimento. Paulo queria vê-los crescer de uma forma mais saudável e por isso ele os corrigia, assim como um pai querido corrige os seus filhos. Todos os ouvintes já sabem que eu tenho 3 crianças, 3 filhos, e vezes sem conta eu procuro corrigi-los, para que eles não se magoem, para que eles possam se desenvolver de uma forma saudável. Eu procuro corrigir os seus hábitos alimentares, a sua segurança, os seus hábitos de higiene pessoal. Procuro ajudá-los, eu com a minha esposa, a desenvolverem uma atitude saudável diante da vida. E o apóstolo Paulo estava aqui a fazer o mesmo com os cristãos em Corinto. E quando eles não entendiam isso, então o apóstolo Paulo ficava triste. Porque realmente eles não estavam a perceber
que a correção, a disciplina, visava um crescimento, visava uma educação, visava levá-los a serem maduros espiritualmente. E por isso mesmo o apóstolo Paulo estava triste, porque eles não tinham compreendido a profundidade da correção, a profundidade da disciplina bíblica. Mas o texto bíblico prossegue e o apóstolo Paulo continua o seu raciocínio a desenvolvê-lo aqui no verso 5 a dizer: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiado áspero, digo em parte a todos vós, basta-lhes a punição pela maioria. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Aqui nesta frase que acabamos de ler, provavelmente o apóstolo Paulo estava-se a referir à situação que é mencionada na primeira epístola que ele escreve à igreja em Corinto. Não sei se está lembrado de um episódio que o apóstolo Paulo retrata e tenta tratar, que é de um jovem que estava a ter uma relação incestuosa com a sua madrasta. E a igreja na altura não tinha tomado medidas absolutamente nenhumas. Tinha passado por cima disto como se fosse natural, normal, e era uma situação que não deveria de acontecer dentro da comunidade cristã. E aqui faço um pequeno parêntese. Muitas vezes as pessoas pensam que vida cristã é não corrigir os erros dos outros. Não pode ser. Se nós somos realmente cristãos, somos chamados também com muito amor, com muita dedicação, e aliás isso é sinal de amor, quando procuramos corrigir alguém. A disciplina bíblica é um ato de amor. Por vezes os meus filhos perguntam-me: mas ó pai, porquê é que tu estás sempre a corrigir-nos? E eu tento explicar: olha filho, o pai ama-vos e não quero que vocês desenvolvam atitudes e caráter que não seja aceitável. Eu quero que vocês sejam homens e mulheres amanhã responsáveis, pessoas que sabem viver a vida no meio de uma sociedade. E costumo-lhes dizer: tu já reparaste que o pai não anda a corrigir as crianças todas que estão na rua? Há crianças e meninos que o pai não conhece e por isso o pai não corrige. Então, o pai corrige-vos a vocês porque o pai vos ama. Assim é também dentro da comunidade cristã. Nós só corrigimos, só disciplinamos, só ajudamos as pessoas a mudarem de atitude aquelas que realmente são pessoas queridas para nós. Pessoas que realmente nós nos preocupamos com elas e que percebemos que se mantiverem aquele tipo de comportamento vai conduzi-los a situações terríveis no futuro. E por isso mesmo é exercida a disciplina bíblica. Então a disciplina é um ato de amor e não um ato de excomunhão ou um ato de maltratar as pessoas. Se você está a viver um processo disciplinar na sua igreja, então dê graças a Deus. É sinal que as pessoas realmente se preocupam consigo. Então ouça aquilo que Deus lhe está a dizer através desse ato de amor, esse ato de correção. Voltando aqui ao texto, o apóstolo Paulo estava a dizer que a igreja não poderia ficar isenta de ter disciplinado alguém. Mas por outro lado, quando a pessoa se arrependeu, então agora a igreja não pode manter essa pessoa fora da comunidade. E é isso que o apóstolo Paulo está a dizer. Ele deve ser reintegrado. Basta-lhe ter tido já a punição da maioria, foi o que ele disse, e agora ele deve ser reintegrado, deve ser perdoado, deve ser consolado, deve ser então trazido de novo para o seio da comunidade. E esta deve ser a atitude de quem disciplina. Se há uma situação de pecado, a igreja deve reagir, deve disciplinar, mas uma vez essa pessoa arrependendo-se do seu pecado, deve então ser reintegrada suavemente, levando essa pessoa então a experimentar o consolo, o amor e realmente ser integrada outra vez na comunidade. E é o que o apóstolo Paulo nos deixa aqui expresso nestas páginas. O verso 8 ainda prossegue a dizer: pelo que vos rogo que confirmais para com ele o vosso amor. E aqui temos um dos temas mais tocantes das Escrituras, um dos temas talvez mais abordados das Escrituras, que é o amor. Aqui a igreja deveria confirmar para com essa pessoa que se arrependeu do seu pecado, abandonou o seu pecado, deveria confirmar para com ele o amor. E então deveria reintegrá-lo na comunidade. E eu realmente acho muito interessante este aspecto aqui do amor.
Uma certa altura li um autor que escrevia acerca das 5 linguagens do amor. Este livro ajudou-me de uma forma tremenda, revolucionou a minha maneira de pensar acerca desta questão do amor. E esse autor defendia que há 5 formas como as pessoas se sentem amadas. Uma delas seria a qualidade de tempo. A outra seria oferecer ou receber presentes. A outra seria palavras de afirmação. A outra seria servir as pessoas. E a outra seria ainda o toque físico. Então, através dessas 5 linguagens do amor, há pessoas que se sentem melhor ou se sentem amadas numa determinada área, servindo alguém ou recebendo palavras de afirmação. Outras sentem-se mais amadas quando alguém lhes dá um abraço ou quando alguém lhes dá tempo para os ouvir. Outras ainda sentem-se amadas quando recebem um presente ou uma coisa parecida. Então este autor, quando definiu estas 5 áreas, 5 diferentes maneiras das pessoas se sentirem amadas, a mim pessoalmente, ajudou-me a perceber que eu tenho que amar as pessoas de formas diferentes. As pessoas sentem-se amadas de formas diferentes e eu devo descobrir como é que essa pessoa se sente amada. E devo responder a ela numa linguagem que ela entende. Isto então deve fazer com que você e eu esteja atento às pessoas que nos rodeiam. Se há alguém à sua volta que está sempre, constantemente a dizer que o ama, que aprecia muito você, provavelmente essa pessoa tem como linguagem as palavras de afirmação. Se há uma pessoa que está sempre a dar importância aos presentes, provavelmente essa pessoa tem como linguagem o receber presentes. Você deveria amá-la dando pequenas lembranças, um postolinho, uma flor que apanhou no campo, qualquer coisa desse género. Então é importante que nós entendamos como devemos expressar o amor àquelas pessoas que nos rodeiam. Em particular, aos nossos familiares, à nossa esposa, aos nossos filhos, aos pais, aos irmãos. Como é que nós vamos expressar realmente o amor que temos uns para com os outros? Devemos confirmar esse amor, diz aqui o texto bíblico. Não devemos ter vergonha de demonstrar amor. Eu noto muitas vezes que as pessoas têm dificuldade em manifestar o seu amor umas para com as outras. Muitas vezes há amigos próximos, amigos íntimos, mas que têm dificuldade em manifestar a apreciação que têm uns pelos outros, o carinho, o respeito que têm uns pelos outros. Deveríamos ultrapassar essa barreira e ter a coragem de manifestar esse amor uns para com os outros. Há alguns tempos atrás estava a falar com 2 pais que relatavam a dificuldade que eles sentiam em expressar a sua apreciação para com os seus filhos. No entanto, os filhos estavam a viver o mesmo drama. Apesar de apreciarem bastante os seus pais, não tinham a coragem de lhes dizer na cara como eles eram especiais para si. E muitas vezes vivemos dramas destes na nossa casa. Pais que não conseguem manifestar o amor aos seus filhos, filhos que não conseguem sentir que os pais os amam, filhos que não conseguem expressar a apreciação e o respeito que têm para com os seus pais, e muitas vezes isso cria dramas profundos, fossos tremendos, vales que afastam a família, quando na realidade não deveria ser assim. Então não tenhamos o constrangimento, aprendamos estas 5 linguagens do amor e certamente você pode encontrar este livro em qualquer livraria que você procurar, certamente encontrará com facilidade este livro, As 5 Linguagens do Amor. É um livro que realmente o pode ajudar a entender melhor como amar e também entender melhor quem você é e como você consegue e gosta de ser amado. Então desafio a que realmente possa colocar isso como alvo no seu coração, de manifestar o seu amor àqueles que o rodeiam. Desafio a fazer isso ainda hoje ou amanhã, poder telefonar talvez para alguém que você já não fala há muito tempo, mas que é precioso para si. Você lhe telefona simplesmente a dizer, é simplesmente para te dizer que te amo muito, gosto muito de ti. Ou se você tiver a oportunidade, vá ter com o seu cônjuge, com os seus filhos, dê-lhe agora mesmo um abraço, um beijo, manifestando o amor e o respeito e o carinho que tem para com ele. Mas voltando aqui ao nosso texto, ainda temos muitas lições para retirar dele. E diz assim, e foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Aqui mais uma frase do apóstolo Paulo que nos mostra a importância da obediência. Vemos que estes homens, estas mulheres em Corinto, eles procuravam de alguma forma a ser obedientes em tudo. E por isso o apóstolo Paulo escreve para eles para se certificar de que realmente eles iriam viver dessa forma.
E a palavra do nosso Deus, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, o verso 22, diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Vemos aqui como a importância da obediência. Vemos aqui neste texto como Deus valoriza este aspecto. É realmente mais importante obedecer do que fazer grandes sacrifícios. É mais importante estar em obediência à palavra de Deus do que realmente fazer grandes coisas para Deus, a menos que essas grandes coisas sejam um ato de obediência. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: aquele que me ama é aquele que faz a vontade do Pai, é aquele que obedece. Então é importante deixar as teorias de lado, é importante deixar filosofias muito elaboradas para passarmos a ser concretos no nosso dia-a-dia, obedecer à palavra de Deus. O verso 10 ainda prossegue: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de facto o que tenho perdoado. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Aqui o apóstolo Paulo vai falar de outro tema extremamente importante. Já vimos que ele fala aqui em pouco mais de 3 versículos coisas extremamente importantes. A questão do amor, a questão da obediência e agora a questão do perdão. O Senhor Jesus Cristo, quando estava entre nós também, ensinou-nos a orar a oração do Pai Nosso. E essa oração do Pai Nosso nos diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoarmos aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui temos a importância de perdoarmos àqueles que nos ofenderam. E é realmente um assunto extremamente importante para nós tomarmos em atenção. Eu espero sinceramente que você possa fazer essa reflexão no seu coração. Quem necessita você de perdoar? E se você não consegue perdoar porque a ferida ainda está aberta, peça a Deus essa graça de perdoar aqueles que o ofenderam, para que o próprio Deus lhe possa perdoar assim. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.